Oi, gente! Bem-vindos! Hoje nós vamos falar de família. Por isso que eu coloquei a musiquinha. Estão todos ouvindo? Me escrevam aí se estão ouvindo. Oi, Tani! Oi, oi, oi pra todo mundo. Me digam se vocês estão ouvindo. Me digam se estão ouvindo bem. Estão ouvindo? Então, gente, hoje falaremos sobre família. Ai! Antes de começar, eu quero falar uma coisa pra vocês, por que eu tô fazendo essa live. Vocês sabem que eu gosto de contar novidades, né? Eu gosto de contar novidades. E eu só consigo fazer essa live, gente, porque eu fiz algumas sessões de uma ferramenta chamada O Presente e eu mudei os meus pontos de vista sobre a família. Se fosse antes, eu não conseguiria falar sobre isso. Verdade. Como é que vai o relacionamento de vocês com a família? Me contam, escrevam aí se vocês estão em guerra nessa quarentena ou se vocês estão em paz com a família. Me contem. Aqui tá frio, gente, eu tô tomando chá da minha xícara mágica. E vocês, o que estão aprontando? Gente, se vocês conhecem alguém que tá em guerra nessa quarentena, na família, manda essa live agora, ligeirinho, pra essa pessoa correr pra cá e vir aprender conosco ou desaprender. Em guerra, paz e amor. Ai, que delícia! Que super! Tem gente que tá em guerra, tem gente que tá só paz e amor, só love, só love. Então vamos conversar sobre isso. Gente, eu venho de uma família muito doida, no meu ponto de vista, claro. Nós éramos em 6 pessoas. Ai, a maioria estão em guerra, é isso aí. Ai. Então, eu venho de uma família que nós éramos em 4 filhos e mais meu pai e minha mãe. Então, éramos 6. Então, eu era a única filha, né, menina, e tinha mais meus 3 irmãos mais velhos. Então, vocês imaginem como é que era. Era gritedo. Alguém comentou aqui, ó, é um gritedo de domingo. Lá era um gritedo todo dia. Era um gritedo, gente. Vocês não fazem ideia do que era aquela família. Então, nós vivíamos em guerra. Gente, não tinha paz naquela casa. Daqui a pouco minha mãe vai entrar aqui. E aí ela vai ficar, o que essa guria tá falando? Mas é verdade, vivíamos em guerra e isso parece novela das 6. Meu Deus, a Gláucia. Parece novela das 6. Sim, Gláucia, o que era aquilo? Bem assim. E aí eu lembro que minha mãe dizia, depois vocês brigam. Gente, por que os irmãos brigam tanto? Eu não entendo isso. Minha mãe dizia assim, vocês brigam, e depois que ficam longe vão sentir saudade. Ela dizia assim, jogava na nossa cara todo dia. E nós brigava sem parar. Então tá tudo normal, eu achei que a minha família que era muito doida. Então o que acontece quando você sai da tua família e resolve ter a sua família? Quando você casa, por exemplo, ou quando você sai e vai morar sozinho. Você leva tudo isso, todas essas crenças da sua família, você leva junto. E aí, você passa a funcionar um pouquinho diferente, porque você saiu daquele meio, mas você ainda carrega as crenças, ainda carrega tudo que você aprendeu lá. Então, quando eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, e vim para a cidade criar a minha vida,
Pra mim aquilo foi super uau. Quando eu casei, então foi uau. E quando eu falo isso, tem gente que fica com o olho desse tamanho me olhando, tipo, como assim casar pra ela é bom? Como se fosse impossível você ter um casamento super, entende? Porque são muitos pontos de vista sobre isso. Então, até uma vez, tinha umas colegas minhas no meu trabalho que sempre falavam mal dos maridos, né? Falavam mal dos maridos. E um dia eu não aguentei. E daí eu falei, ai, graças a Deus que o meu marido não é assim. E elas ficaram tipo, como assim? Como assim não é assim? Todos são assim. E eu falei, não, o meu não é assim. Porque quando uma mulher fala mal do seu próprio marido, gente, quem que escolheu o marido? Foi ela que escolheu o marido, galera. A não ser que você casou porque teu pai escolheu teu marido, que nem antigamente faziam, né? Então, olha quantos pontos de vista tem relacionados ao casamento, à família, isso tudo a gente traz da nossa família. E isso vai moldando a nossa família, a nossa nova família. Eu lembro uma vez, quando eu e o Júlio, nós, antes de casar um pouquinho, nós sentamos e fizemos uma reuniãozinha. Você lembra disso, meu bem? Ele lembra. O que nós vamos fazer na nossa casa, como é que vai ser. Aí a gente ia falando como é que era, né? Ele dizia, ah, lá em casa come assim, assim, assim. E eu, não, lá em casa é assim. Ah, mas eu não quero assim, vamos fazer assim, tá. A gente fez um combinado, por isso que as coisas funcionam. Tem que ter diálogo, galera. Não é você se juntar ali e deu, tá? Só festa. Não é assim, você tem que ter um combinado. O nosso combinado era, não vamos fazer como os nossos pais fizeram. Porque a gente viu como é que era o relacionamento deles e a gente não queria isso pra nós. Então, são escolhas, tudo é uma escolha. Então, o que acontece quando você escolhe o que você quer pra tua vida, o que você quer pro teu casamento, como é que não vai ser legal? Como é que não vai ser incrível? Uma vez eu falei que quando eu casei, tipo, quando eu namorava era ótimo, maravilhoso. Quando eu noivei, uau, super uau. Mas quando eu casei foi muito incrível. Por quê? Ter a tua casa do teu jeito, fazer as tuas coisas. Na verdade, do jeito de vocês dois, né? Um novo jeito. Se vocês verem hoje, se nós olharmos hoje para nós dois e olhar para nossas famílias, a gente não tem quase nada do que a gente aprendeu lá, sabe? Porque eram coisas que estavam limitando. Nós fomos muito expansivos até naquela época por escolher diferente. Oi para todo mundo, galera. Por escolher diferente e fazer diferente, porque nós reconhecemos que da forma que eles estavam fazendo não estava funcionando. E uma coisa que eu lembro da minha infância é desse gritedo. Tipo, gente, a minha mãe tinha 4 crianças, assim, uma escadinha. E além disso, ia todos os primos, sobrinhos e tudo mais para lá nas férias. Então, minha mãe ficava doida e sério, aquelas crianças endoidavam ela mesmo. E eu não queria aquilo, tipo, eu não quero isso pra mim, não quero passar nesse gritedo, não quero que meus filhos passem por isso. Então, por isso que eu tô fazendo escolhas diferentes. E vocês? Estão fazendo escolhas diferentes? Só por vocês estarem nessa live já significa que vocês estão fazendo escolhas diferentes e vocês estão de parabéns. Ai, gente, eu adoro quando me mandam um coração e hoje eu não ganhei nenhum coração ainda. Como pode melhorar? Oi, Ana! Gente, então assim, tudo é uma escolha. Como é que você quer que os seus filhos sejam? Como é que você quer que a sua família seja? Adorei os corações. Manda mais, o universo manda mais. Manda mais, o universo manda mais. Então, assim, tem muitas crenças. Estou falando das crenças que nós temos, que carregamos na nossa família. Crenças relacionadas a tudo. A dinheiro, a relacionamento, a como criar seus filhos, tudo. Vocês já ouviram alguém aqui que ainda não tem filho, ou vocês que têm filho recentemente já ouviram da família de vocês que vocês estavam passando da idade de ter filhos, que já ia ficar pra titia, que não sei o que, não sei o que.
Vocês já ouviram? E quem é solteiro, já ouviu os pais ou alguém falar que você vai ficar encalhada, você não vai arrumar ninguém que te queira depois que passa da idade, não sei o quê? Gente, isso é uma crença. Claro que os pais fazem isso sem a intenção de magoar e sem a intenção. Eles acham que estão fazendo o melhor que eles podem fazer. Só que não é assim, isso é uma crença. Isso, Tanise, como podemos fazer escolhas diferentes das escolhas dos nossos pais? Gente, isso é muito incrível. Não significa que porque eu nasci naquela família, eu tenho que fazer tudo exatamente como eles fazem. E a gente faz isso porque nós queremos pertencer a algo, pertencer àquela família. E para pertencer àquela família, eu não posso ganhar mais que tantos R$ 1.000, eu não posso isso e aquilo. Não posso ter saúde, não posso viajar, tenho que viver na escassez, sabe? Então, assim, quando você reconhece que você pode sim honrar a sua família, mas você pode sair dela agradecendo por tudo, por toda a contribuição que ela foi para você, mas reconhecendo que você pode fazer as suas escolhas a partir de agora, você não tem ideia do que você faz com eles também. Você acaba mostrando para eles que é possível escolher diferente. E aí eles podem passar a escolher diferente também. Isso é muito incrível. Teve uma época ali, eu tinha muitas crenças relacionadas ao dinheiro, porque eu cresci, né, então, em um lar que era uma doideira, nunca tinha dinheiro para nada e nós tínhamos que catar as moedinhas. E o Júlio também. E quando a gente casou, a gente decidiu que não ia ser assim. Só que eu, gente, estava presa naquilo lá porque eu ainda acreditava que eu estava vivendo aquela vida lá da infância, que não tinha dinheiro e tal. E aí, pra mim me livrar disso, na verdade foi agora, depois que eu conheci as ferramentas de Axis, que isso mudou. Porque eu não conseguia, por mais que eu tentava, não, agora eu vou pensar diferente, eu não conseguia, porque estava dentro de mim, era lá no inconsciente que estavam essas crenças. E aí um dia, alguém falou assim em um curso, né, você falou, né, você não está querendo ganhar mais do que o seu irmão mais velho, alguém da sua família? Quando falou isso, uau, caiu a ficha. Eu estava presa que eu não podia ganhar mais do que meu pai, não podia receber mais, então eu ia viver sempre na escassez. E se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, gente, é trabalhar. Meu Deus, meu pai assim ensinou todos nós a trabalhar, feito uns doidos, só que ele sempre trabalhou e nunca teve dinheiro, nunca teve dinheiro, nunca teve dinheiro. Então eu pensava, como isso? Meu pai ensinou a gente a trabalhar. Eu trabalho, só que nunca tem dinheiro, pra mim não vai funcionar isso daí, eu vou fazer diferente. E aí as coisas começaram a mudar e são crenças que a gente vai liberando. Cada um de nós carrega essas crenças. Que crenças sobre dinheiro vocês têm aí dentro de vocês que estão impedindo vocês de ganharem mais e vocês não sabem que tem? Porque a gente não sabe. Quando você recebe uma visita e você fala pra pessoa: ai, pode entrar, mas não repara a bagunça. Olha que crença é essa, é uma crença, sabe? É uma crença isso, gente. Libera isso, vamos liberar isso, joga fora. Isso não serve pra nós, sabe? Então, crenças relacionadas a dinheiro, por exemplo, é uma que a gente mais carrega, né? Nós éramos proibidos de falar sobre dinheiro lá em casa. Nós não podíamos falar em comprar. Meu pai proibiu. Olha, não falem em comprar, porque não tinha dinheiro. Só que ele sempre dava um jeito de conseguir dinheiro para pagar as contas. Mas isso tudo são crenças e a gente pode liberar elas de uma forma muito fácil, com essas ferramentas energéticas. Adriane, você tem bastante dessas crenças? Quem não tem, gente? Isso aí é uma desconstrução. A gente começa a desaprender tudo que a gente aprendeu e acreditou e tornou real e significativo na nossa vida, a gente vai liberando. Outra coisa, as encrencas e brigas de família. Por que tem tanta briga nas famílias? Por que nem eu falei antes, por que os irmãos brigam tanto? Gente, tem muito julgamento nas famílias, tem muito julgamento, porque é um lugar em que a gente
a gente pode falar tudo que quiser, sabe? Acontece qualquer coisa fora, você chega em casa, você pode descontar na tua família, porque eles sempre estão ali. E eles vão te amar incondicionalmente. Olha que lindo isso, é muito lindo. Então você pode xingar, você pode falar coisas terríveis. Porque a família aceita tudo, não é mesmo? Mas e se a gente mudar isso, e se nós fizermos diferente? Não é porque você nasceu, eu vou bater nessa tecla, não é porque você nasceu na sua família que você tem que repetir os padrões que eles têm. Não precisa, você pode escolher diferente. É que nem aquela história do cara. Eu tô contando aqui a minha história com a minha família, como é que é o Tendel, tá? Tem famílias que são perfeitas, incríveis, tá tudo bem, eu tô falando da minha. Já ouviram aquela história de um cara que era super bem de vida, assim, e tal, e o irmão dele morava na rua e não... E aí falaram com ele, mas como é que tu é tão bem de vida? É porque o meu pai bebia e eu não queria aquela vida, eu escolhi diferente. E o irmão dele teve o mesmo pai e podia ter escolhido diferente. E o que ele fez? Escolheu ser como o pai. Então é tudo uma escolha. É tudo uma escolha. O que vocês escolhem, gente? O que vocês estão escolhendo para a família de vocês? O que vocês estão escolhendo para vocês? Essa coisa de família é bem... Tem muitos pontos de vista que envolvem as famílias. Se vocês querem destruir a família de vocês, comparem ela com outras famílias. Comparem tudo. Vocês vão ver que vocês vão destruir a família de vocês. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Por mais que nas famílias acontecem coisas semelhantes, né? Esse griteiro e tudo mais, são diferentes, são famílias diferentes, tá? Então não compare a família de vocês com nenhuma outra. Não compare nenhum filho de vocês com os filhos dos outros. Não se compare com os outros e não compare o seu casamento, seu relacionamento com os outros. Cada um é de um jeito. E se vocês ficarem comparando, isso só vai desandar cada vez mais. Eu lembro quando eu era criança, lá na minha família, nós tínhamos um costume, que era da nossa família. Sempre depois da janta, a minha mãe fazia chá de mate. E nós tomávamos chá de mate. E eu adorava, e adoro até hoje chá de mate. E aí uma vez, chegou um vizinho lá, depois da janta, bem na hora do chá de mate. E aí, esse vizinho, quando ele foi embora, minha mãe disse... Minha mãe ficou toda nervosa, sabe? Agora ele vai sair dizendo que a gente não tinha o que comer e que tomou só chá de mate, mas ele não viu o que a gente jantou. E ficou assim estressada, sabe? Porque pra ela se preocupava muito com a opinião dos outros. Só que era um costume da nossa família. Então, na nossa família, nós tomávamos chá de mate. Tem gente que vai tomar café, tem gente que toma leite, tem gente que não toma nada. É um costume da sua família. Então, que costumes da sua família tem aí... que a sua família tem, que as outras não têm e que você julga como errado. É errado fazer isso. O que vão pensar de mim que eu tô fazendo isso? Sabe? Então, vamos liberar esses pontos de vista e vamos perceber que a nossa família pode ser muita contribuição para nós. Ela é muita contribuição e nós escolhemos a nossa família, ela nos escolheu também e nós podemos viver em sintonia. Sim, isso é possível. Como que isso é possível? Quando você não compara a tua família, então, com outras famílias, quando você não julga os seus familiares. Gente, vocês já viram reunião de Natal, reunião ou aniversário, quando se reúne toda a família, mas assim, toda a família que eu digo tios, primos, todo mundo, até os vizinhos vão também. Vocês já viram quanto julgamento? As tias fofocando na cozinha, fulana tá não sei o que, você viu o fulano nos lá? Gente, é julgamento atrás de julgamento. E isso é leve pra vocês ficar nesse meio? Geralmente não. Quando eu adoro minha família, tá, gente? Eu amo minha família, tenho muita gratidão por eles, só que tem coisas que pra mim já não faz mais sentido.
Por exemplo, quando a gente ia em alguns encontros familiares, eu saía de lá, eu me sentia sugada, como se eu tivesse sido sugada mesmo. E aí, o que que eu comecei a fazer? Bah, mas pra mim não é confortável, eu não vou mais ir. Só que não era leve pra mim dizer que eu não ia, porque era uma cobrança, que era uma cobrança, gente, na minha família. Só que a cobrança era da minha mãe, sabe? Não porque tem que vir, porque só vocês. Daí começa a chantagem. Só vocês que não vêm. Só vocês que não vão vir. E aí eu não tenho que ir, largava tudo e ia. Gente, pra quê? Voltava de lá com dor de cabeça, incomodada e tipo assim, toda bagunçada, sabe? Toda bagunçada. E eu comecei a fazer o quê? Eu não vou começar a dizer não. Isso foi muito difícil pra mim, mas eu consegui fazer. E aí eu comecei a dizer não. Tinha um aniversário, tinha alguma coisa. Ai, não, não vamos. Não vamos e ponto. Eu não ficava justificando. Não ficava, sabe? Eu só não ia e pronto. E aquilo parou e, tipo, minha mãe se acostumou com aquilo e ela parou de cobrar também. Agora, se eu ligo pra lá e digo, ai, nós não vamos, quer, ela diz, ai, vem quando dá, vem quando você puder, sabe? Por quê, gente? Porque isso me deixava mal. E a gente quer ficar mal? Eu não quero mais ficar mal, eu não vou ficar passando mal pelos outros. Ai. Então, tá revirando aí, né? Tá revirando. Isso, Gláucia, é escolher o que é leve, o que não é leve, eu não vou. E não importa se as pessoas vão ficar perguntando, se vão ficar, sabe? Não, não, eu não vou deixar. Eu disse pra minha mãe, eu não vou deixar de gostar da minha avó por não ter ido lá. Não vou deixar de gostar deles por não ter ido lá. É só uma coisa que eu não escolhi fazer. Mas eu vou estar aqui sempre para quando eles precisarem, quando eu quiser ir, eu vou, sabe? E ela tá fazendo assim também. Então, olha só, quando eu mudo, o outro muda também. Isso é incrível em família. Ah, e vários de vocês já estão espertinhos e vão só onde se sentem bem. É isso aí, gente. A gente não é obrigado a nada. Ainda não consigo dizer não para a família. Claro que não, porque a gente tem a crença de que eles são superiores, eles estão acima de nós e que o que eles dizem é o eles batem o martelo. Só que vamos reconhecer que a gente não é mais aquela criança lá atrás. Agora a gente é adulto e a gente pode escolher por nós, gente. Então não ficam escolhendo coisas que não é saudável para vocês, tá? Ai, Graça, que linda isso. Vamos mudar, gente. Estamos aqui para mudar. Se eu conseguir mudar, vocês não fazem ideia como é que eu era. Gente, eu era apegada à família, por mais que era uma coisa assim, um enrosca-enrosca. Eu era muito apegada. Por quê? O que eu queria? Eu queria aprovação. Aprovação do meu pai, aprovação da minha mãe. Por quê? Por que a gente quer aprovação? Porque a gente tem eles como referência. São deuses aqui na Terra, sabe? E eu dizia sim pra tudo, até que eu percebi que esse dizer sim pra tudo deles estava me fazendo mal. Mas isso eu não percebia. Uma vez o Júlio me disse assim: "Ah, tu não vê que tu tá querendo resolver coisa que não é tua? Os problemas são deles, eles que resolvam. Você não tem que ficar se metendo nisso." E aí que caiu a ficha. Porque minha mãe ligava, eu queria largar tudo e, ai, vou correndo lá. Que diferença eu lá ia fazer? Só ia encher meus ouvidos, sabe? Isso. E aí, e aí eu comecei a simplesmente dizer não e conseguir dizer não, gente. Para conseguir dizer não para tua família, não é bem assim. Eu imagino quem tem filhos e consegue dizer não para os filhos. Gente, não consigo nem imaginar que quanta energia precisa para isso. Mas depois do primeiro não, vocês vão ver que as coisas vão fluir. O que estão achando? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Outra coisa, é cada um com seus problemas. A Letícia tá na energia. Gente, assim, ó, pode ver que parece que tem parece, tá? Parece que tem uma época pra te sair da casa dos seus pais, porque esses dias eu e o Júlio estávamos conversando.
Não sei como seria se nós estivéssemos morando na casa dos nossos pais ainda. Meu Deus, gente, não faz mais sentido, não tem como. Não tem como. Você tem que ter o teu espaço, a tua vida. Oi, Cauana. Oi pra todo mundo, sejam todos bem-vindos. Fiquem aqui que eu tenho muitas novidades pra vocês, tá? Não vão sair correndo, né? Só se tiver muito chato, daí vocês me falam. Isso é cortar o cordão umbilical, é isso. É você saber qual que é o teu papel na tua família. Você não é pai do seu pai e da sua mãe. Eu tava fazendo papel de pai e mãe deles. Era isso que eu tava fazendo. E isso não faz sentido. Eu deixo de ser filha para ser pai e mãe. Isso não tem sentido nenhum. Eu deixo o meu papel, sabe? Assim como as mães. Isso como as mães que não cortam cordão com os filhos casam e estão ali casados com as mães, casados com as mães. Gente, pelo amor, como é que ele vai ter uma esposa casado com a mãe, entende? Esses dias aconteceu uma coisa bem legal. Eu tava trabalhando e daí o Júlio e o meu sobrinho chegaram lá e eu cada pouco eles lá e eu disse, tá, mas o que que tem vocês dois que não desgrudam? Me deixam fazer minhas coisas. E aí o Júlio disse, ah, é a saudade. E o meu sobrinho disse assim, saudade. A mãe diz isso pra mim quando ela chega. A mãe diz isso quando ela chega do serviço. E aí eu falei, ela diz isso pro teu pai? Não, ela diz isso pra mim. Tipo, não que é errado, não tô dizendo isso que é errado, que é certo. Mas veja os papéis, quando um filho nasce, o marido, coitado do marido, não existe mais, né? Quem que veio primeiro, gente, não foi o marido. Então como é que tu vai largar o marido pro escanteio, vai dormir com o filho, vai fazer tudo com o filho e vai deixar o marido? Como isso, gente? Vocês entendem o que eu tô dizendo? Não tô dizendo para deixar uma criança, um bebê sozinho, não é isso. Vocês estão me entendendo, não se façam de louco, tá? Vocês estão me entendendo? Então, é isso. Qual é o teu papel na tua família? Se você é mãe, antes de ser mãe, você é esposa, entende? E a família, o que que é a família quando eu digo família? É marido, mulher e filhos. Eu não tô falando aqui de irmãos, de cunhada, de sobrinho, de tudo mais. Isso aí são familiares. E sobre o relacionamento com as sogras. Sim, gente, sogras, gente. Eu me dou muito bem com a minha sogra. Eu fui muito espertinha porque eu conquistei a sogra primeiro, tá? Eu fui muito espertinha, gente. Eu já conhecia a minha sogra e a minha cunhada e depois que eu conheci o bonito. Isso é uma tática que eu usei. Capaz, eu nem sabia que isso ia acontecer. Mas assim, olha só, você tem que ser grato pela tua sogra, por mais víbora que ela seja. Por quê, gente? Porque a sogra, se não fosse ela, tu não teria o teu marido. E por que que você sente raiva dela ou ciúmes? Porque quem sabe tu identifica ali que o teu marido ainda está com algum lacinho assim muito, muito, muito. Eu não tô dizendo que casou vai esquecer da mãe e do pai, não é isso, não é isso. Mas vocês estão entendendo, né? Estão captando tudo. Ai, a Fran também ama a sogra dela. Sogras são incríveis, são super demais. Eu adoro a minha sogra. Ai, que mais, gente? Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar. Ah, tem uma coisa importantíssima. Outra coisa importantíssima. As pessoas que nós já nos relacionamos. As pessoas que a gente já teve algum relacionamento, não só relacionamento como casal, sabe? Não só relacionamento sexual, quis dizer, mas relacionamentos que vocês já tiveram influenciam muito também, influencia muito também, porque muitas vezes tem pessoas que ainda estão ligados energeticamente com essas pessoas. E aí não conseguem mesmo se desligar, não conseguem ter uma nova vida. Vocês já viram alguém que se separou, que se divorciou e nunca mais conseguiu outra pessoa ou não dava certo com ninguém? Por que que acontece isso? Porque a pessoa ainda está lá ligada naquela outra pessoa. E aí como é que ela vai ter espaço
Como é que vai ter espaço para essa nova pessoa se ela tá lá ligada com a outra pessoa ainda? Não existe, gente, não tem como, isso não funciona. Então revira aí dentro de você todos os namoradinhos que você teve, todas as namoradas que você já teve e corta isso, corta esse laço para você poder ter um relacionamento diferente agora, sabe? Eu não tive outros namorados, eu só tive o bonito de namorado, então eu não sei como é isso, mas eu vejo pelas pessoas, tem pessoas que sofrem a vida inteira. E aí começa aquela insegurança. Ai, fulano, a ex do fulano. Ai, gente, isso não serve pra mim. Eu disse esses dias, graças a Deus que nós não tivemos exes, porque eu não sei como eu iria lidar com isso, gente. É muito chato isso. Porque acontece isso? Porque vocês ainda estão presos, ainda estão envolvidos, vocês ainda estão energeticamente com um laço. Sabe aquelas coisas que termina, mas ai, não queria que tivesse terminado? Ou terminou brigado? Você tem que se resolver. Tem que resolver isso. Entende? Então, percebam aí se vocês têm relacionamentos que estão que já tiveram relacionamentos que ainda estão pendentes e aí vocês não estão conseguindo estar presentes no relacionamento atual. Gente, deve ser terrível isso. E isso vai ficando em vocês, vai ficando em vocês, vai formando camadas e mais camadas e mais camadas. E aí essas camadas impedem vocês de perceber que vocês são incríveis. Vocês são incríveis, só que vocês não sabem que são. Quando nós estamos em um relacionamento, isso eu já falei numa live, já falei em vários, mas vou falar de novo porque tem gente nova aqui. Quando nós estamos em um relacionamento, é como se nós estivéssemos dirigindo um carro, o nosso carro é a nossa vida. E aí, oi Marcelo, oi pra todo mundo. E o carro é a nossa vida. E aí a gente tá dirigindo o nosso carro, bem na boa, uau! E eu encontro alguém assim, muito uau! E essa pessoa pergunta: posso andar no carro da sua vida? E você pode. E aí a pessoa entra, só que o meu carro é muito pequeno, ela não cabe nesse carro. Então ela começa a cortar partes dela para caber no meu carro. Para caber no meu carro. E o que isso faz? A pessoa deixa de ser ela. Vocês já viram como as pessoas mudam depois que começam a namorar? Gente, quando eu tava no ensino médio, eu tinha umas amigas. E quando elas começaram a namorar, simplesmente desapareceram. E eu pensava, meu Deus, que coisa mais chata. Agora não tenho amiga, agora elas desapareceram. Por que isso? Não é porque estão apaixonadas. É porque elas estão deixando de ser elas. Estão deixando de ser elas. Então, quando uma pessoa deixa de ser ela mesma para caber na vida do outro, ela vai ficar se podando, se cortando partes dela para caber na vida do outro. Isso não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Isso não é legal. Não é legal. Então, para todos vocês, e todos nós fizemos isso, todos nós. Pode ver. Vocês já ouviram aquela expressão, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, uma coisa assim? As mulheres não têm voz, elas ficam escondidinhas. Eu não tô falando de todas, eu tô falando que é assim que a gente funciona. A gente vai cortando partes de nós e vai se escondendo. Então, agora é hora de você reivindicar suas partes todas e crescer, expandir, mostrar quem você verdadeiramente é. E isso, gente, pessoas que têm mais de 50 anos têm isso mais ainda forte nelas, porque naquela época só o homem que falava, né? Digamos assim, ainda mais mulheres do interior, sabe? Só os homens que mandavam e tal, e a mulher ficava sempre na sombra do homem. Sai da sombra, vai pôr a cara no sol, vamos aparecer, galera. Eu identifiquei que eu tava assim. Sabe, eu tava assim, eu andava na sombra, por mais que meu casamento incrível, maravilhoso e super uau, porque eu escolhi isso, eu andava na sombra dele a vida toda.
a vida toda de casado, sabe? E aí, agora eu tô vivendo agora, eu tô aparecendo, eu tô brilhando, vou dizer assim, sabe? Não significa que ele não tá ali também, tá brilhando também, mas é do jeito dele e eu do meu jeito. E se sacrificar pela família não é legal. Vocês não são Jesus Cristo, gente. Alô? Acordem. Parem de querer ser o salvador da pátria. Vocês não vão salvar a família de vocês se é isso que vocês querem, porque eles têm. Olha só quantas pessoas tem numa família. Cada pessoa é única e cada pessoa vai agir de uma forma. Então, como é que vocês vão querer salvar o outro, gente? Não tem como. Eu recebo muitas mães desesperadas, tanto nas classes como nos atendimentos, que o filho tal tá de tal forma, que a filha tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, vocês não vão mudar os filhos de vocês, é escolha deles. É escolha deles. E que mal tem, claro que as mães devem sofrer muito com isso, mas que mal tem deixar que o filho quebre a cara para ver, para acordar, para se preparar para essa vida. Se vocês ficarem com a criança, ficarem com o filho debaixo da asa de vocês, o que vai acontecer? Que adulto ele vai ser? Ele vai conseguir tomar decisões? Ele vai conseguir fazer escolhas dele, as escolhas dele? Não, gente, não. Entende? Então é isso, é vocês perceberem qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, vocês sabem qual que é? Vocês sabem qual que é o papel do pai e da mãe? Será que é escolher o que o filho vai fazer? O papel do pai e da mãe, gente, é empoderar os filhos, só isso. Um dia, eu liguei pra minha mãe e contei lá o que eu ia fazer, nem lembro o que era. Esses dias atrás. E aí minha mãe, não, mas isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, eu não tô te pedindo, eu tô te contando, porque eu queria te contar que eu vou fazer isso. E você tem que me apoiar, mãe, é só isso que você tem pra fazer. E aí ela disse, ai, é mesmo, não, pode ir. Ah, lembrei, eu ia ir fazer um curso em São Paulo, e aí tava bem nessa época aqui de corona e tal, e tava todo mundo desesperado. Sim, os pais, eles com certeza, eles dão o que eles podem dar da melhor forma possível. E eu honro muito os meus pais por isso, mas eu tô dizendo aqui que o papel do pai e da mãe é empoderar os filhos, sabe? Porque se eu tivesse dado ouvidos à minha mãe, eu não teria ido, porque ela disse, como que você vai ir? Como? Isso não sei o que, não sei o que. E eu disse, não, eu não tô te pedindo, eu estou te contando, te avisando que eu vou ir. E tchau e bênção, sabe? É não ficar dependendo da aprovação deles. Você não precisa da aprovação deles. Você já cresceu, você já tem a tua vida. Isso é uma coisa assim, ó, que quando a gente vê, tá caindo na armadilha. E como a família gosta de chantagear a gente, de manipular. Esses dias o meu pai fez uma dessas comigo. Fazia tempo que eu não ia lá, e aí eu fui visitá-los, e ele começou com uma ladainha lá, que ele queria não sei o que eu tinha que dar não sei o que lá pra ele, não sei o que lá. E daí eu falei, pai, isso não funciona mais comigo, eu não vou fazer isso. E ele começou, não, porque o pai é velho, porque pai só tem um, e o pai tá velho. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque, gente, a vida toda, os filhos dando o que ele queria, só que ele não escolhe receber, ele não escolhe. Então, eu não posso mudar ele, eu já percebi isso. E eu passei boa parte da minha vida tentando ajudar, tentando transformar ele. Ninguém muda ninguém, anotem isso. Ninguém muda ninguém, ninguém. Então, se teu filho escolheu coisas tenebrosas, deixa ele. Você já fez tudo o que você podia fazer? Deixa ele. Quando ele quebrar a cara, ele vai voltar. Tem pessoas que dizem, eu fiz o curso de barras para fazer barras na minha filha, que ela não deixa eu fazer. Deixa ela, vai fazer obrigado, de certo? Se ela não quer receber, o que adianta? Deixa ela. Então, quando você força, vocês gostariam que alguém forçasse algo para vocês? Que tacasse goela abaixo algo pra vocês? Isso não é legal, gente. Ninguém gosta. Ninguém gosta disso.
Então, o que vocês têm que fazer, olha, quem falando, eu não tenho filhos, mas o que vocês têm que fazer, vocês que têm filhos, é empoderar os filhos, empoderar, é mostrar para eles quais são as habilidades deles, é dizer para eles que vocês estão ali, independente do que aconteça, você está ali e vai apoiar eles. Entende? Ai, mas e daí se meu filho escolher tal coisa? É a escolha dele sempre, 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 sempre. E essa coisa de chantagem, gente, é muito fácil vocês quebrarem isso. É só vocês dizerem não. A primeira vez que você diz não, eles não vão mais pedir, eles não vão mais fazer. Eles podem até tentar, mas não vão conseguir. É uma coisa assim muito mágica. Eu entendo bem disso, tá, gente? E eu era igualzinha a eles. Eu era igualzinha aos meus pais. Eu tinha até as dores, as mesmas dores que eles tinham. Eu era idêntica, porque eu estava copiando tudo, tudo. Eu achava que eu tinha que ser idêntica. E eu vi que não. Não, eu não quero, eu não sou assim. Eu quero ser eu não quero ser eles. Claro, a maior falta de incentivo vem do convívio familiar. Claro, é isso. Gente, olha só para vocês terem ideia. Se eu dependesse de ouvir meu pai, eu ia estar lá no interior tirando leite de vaca até hoje. Ia ter casado por lá com alguém. Sério, porque o que ele não via outras possibilidades. E daí ele ficava me colocando para baixo e a minha mãe ficava me incentivando. Não, você vai estudar, você pode ir, eu vou te ajudar, eu não sei o que. Então eu sou muito grata. Minha mãe do jeito dela, claro, mas se não fosse ela me incentivar, eu ia estar lá. Não, eu não ia estar lá, porque eu ia escolher diferente, eu escolhi diferente. Só que, gente, é assim, eles não veem possibilidades. Eles acham que você vai ter a mesma vida triste que eles tiveram. Só que eles não sabiam que podiam escolher diferente. Quando você escolhe diferente, você mostra para sua família que eles também podem escolher diferente, entende? Eles podem escolher diferente. É simples assim. E que tipo de família você quer formar? Você quer ter? Qual família você quer ter? É como os seus pais foram para você? Ou você quer ser totalmente diferente? Totalmente diferente. Anotem como vocês querem ser. Criem isso. Sabe? Criem isso. Criem essa realidade para vocês. O ponto de vista de vocês cria a realidade de vocês. Então, qual realidade você vai criar a partir de hoje? Qual ponto de vista você vai liberar? Qual ponto de vista para criar isso diferente dos pais de vocês? Sabe? Eu falei antes também sobre as crenças limitantes bastante, 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 bastante. ahn, Gente, as crenças assim, ó, elas é como se fosse uma pedra que te achata. Você não consegue, você não consegue avançar. Porque você vai, tenta, tenta, mas volta sempre ali, volta sempre ali. Entende? É isso. É isso. Entende? Quanto mais nós podemos escolher diferente da nossa família. E você não vai deixar de pertencer a essa família se é esse teu medo, se você ser diferente. E sempre tem um diferente na família. Lá em casa eu sou diferente. E os filhos, vocês vão criar os filhos, mas não é pra ficar embaixo da asa, né? Vocês já sabem. Vocês já sabem, gente. Vocês iam gostar? Bom, tem gente que gosta. Eu tenho uma amiga que ela tem a casa dela, só que ela mora mais com a mãe do que, sabe? Ela não fica na casa dela, ela fica mais com a mãe e ela é um grude com a mãe. Vocês já imaginaram quando essa mãe dela falecer, vai ser o fim pra ela? Ela não vai mais ver alegria em nada, em nada. Gente, cada um tem o seu papel e tem o seu tempo de contribuição. Então, liberem isso e parem de ficar agarrado, colado nos pais. Eu era colado nos meus pais. Eu reconheço que eu era, mas
era. E se eu conseguir mudar isso, vocês também conseguem. Vocês podem. Então, vocês já ouviram aquela história da esposa que fazia frango todo picado? E aí o marido perguntou pra ela, por que que você pica o frango desse jeito? Você acaba com o frango. E ela disse, ai, porque minha mãe fazia assim. E aí ele disse, mas por que que ela fazia assim? Ai, não sei, vou ver com a fulana, com a irmã, né? Por que que a mãe picava o frango? Ai, não sei, vou perguntar pra não sei quem. Foi indo até que descobriu. E aí a mãe disse que uma daí a pessoa, né, que sabia da história, disse que a mãe dela picava o frango daquele jeito porque não tinha uma panela maior, não cabia na panela. E aí ela aprendeu assim e seguiu picando todo o frango. Não importando se ela tinha panela maior ou se tinha uma forma maior, ela fazia daquela forma. Então, olha só, quando você se prende a uma crença, quando você acredita que só existe aquela maneira, só aquela maneira que existe de fazer. Mas, gente, existem outras possibilidades, sabe? Olha quantas maneiras de fazer arroz existem, muitas maneiras de fazer arroz. Por que que você vai fazer só daquele jeito? E se você pudesse escolher diferente, cada dia escolher de um jeito? Não ia ser mais divertido do que sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Quem que aguenta, gente? Por isso que as pessoas estão aí entediadas, é sempre a mesma coisa. É escolher mudar e fazer diferente. Cada minuto vou fazer uma coisa diferente, agora vou fazer diferente, vou fazer diferente. Entende? É não ficar repetindo esses padrões que já não funcionaram. Então, uma dica que eu vou dar agora aqui pra vocês é, durante esse restinho de semana, esse restinho, é terça-feira recém, durante a semana vocês vão identificar, tentam pensar assim, o que que vocês estão carregando da família de vocês, que vocês estão repetindo e que existem outras formas de fazer, só que vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo que existem outras formas. Para você mudar, você tem que sair da tua zona de conforto. Se você tá ali no quentinho, você não vai mudar. Tem pessoas que quando recebem uma sessão de barras, por exemplo, se sentem desconfortáveis e nunca mais voltam porque aquilo é demais para elas, tipo, ai não, eu não quero sentir dor, eu não quero não sei o que, não sei o que. Sendo que aquilo ali é um sinal que ela poderia liberar mais coisas. Então, se você está disposto a sentir um pouquinho, ou se você está disposto a mudar, não importa o que vai acontecer comigo, eu vou mudar, eu vou escolher diferente. Você vai ver que as coisas vão vir com muita facilidade. Por exemplo, quando eu escolhi estudar e sair lá do interior e fazer faculdade, eu sabia que ia ser difícil, porque, enfim, eu sabia, né? Como é que ia ser, porque naquela época eu funcionava assim. Só que eu estava disposta a fazer o que fosse necessário, porque lá eu não ia ficar. E foi isso que aconteceu, eu fiz. Então, quando você diz que você não pode fazer alguma coisa, ai, que não posso, ai, que não tenho dinheiro, ai, que não sei o quê, isso é uma desculpa que você está usando para não ir para frente e para não realizar os seus sonhos. Então, quais são as desculpas que vocês estão usando para ficarem aí no confortável, para ficar aí como uma estátua e ver a vida passar na frente dos olhos de vocês? Eu tenho umas vizinhas aqui que a vida toda que eu moro aqui, elas fazem as mesmas coisas. Todo dia elas estão sentadas no mesmo lugar, falando das mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Esses dias eu passei e eu vi aquilo e eu, nossa, ainda estão escolhendo a mesma coisa a vida toda. E aí reclamam. Eu sou formada em artes visuais, mas hoje eu não sou mais prof de artes. Esse ano eu saí e eu trabalho só com
com cursos de ferramentas energéticas e sessões e o que mais está disponível para mim. Estou escolhendo muitas coisas novas. Tere, abri o livro da sua vida, mas eu tava falando da minha vida. Você viu só como nós temos coisas em comum? Todos vocês que estão aqui ou que passaram por aqui ou que vão assistir depois têm alguma coisa em comum comigo, por isso que estão aqui. Nossa energia já trocou figurinhas e aí vocês vieram. O que eu quero contar pra vocês hoje eu não sei se tem alguém aqui na live que participou dessa semana dos 7 dias das sessões sobre o relacionamento familiar. Alguém participou? Alguém que estava aqui? Alguém que está aqui? Gente, eu compartilhei gratuitamente mais de 7 sessões, tá? Da ferramenta O Presente, que é uma ferramenta energética criada pelo Douglas Rodrigues. Eu sou manifestadora dessa energia e eu compartilhei sessões gratuitas. A Joelle tá aqui. Joelle, o que você achou? Escreve aqui pra mim. A rotina transforma as pessoas a agirem de forma automática. Sim. As pessoas agem de forma automática porque elas não estão presentes no aqui e no agora. Quando a pessoa está presente, quando ela está presente, por exemplo, hoje aqui eu estou presente nessa live, toda a minha energia está aqui. Eu não tô aqui, tô ali, tô lá, tô lá. Quando você está presente, você consegue realizar, você consegue ter mais consciência sobre o que você está fazendo. A galera que tá... Ai, muita galera que tá participando. Foi maravilhoso, ótimas sessões, isso foi incrível. Gente, foi incrível, sim. E essas sessões tratavam sobre alguns temas relacionados à família, que nós fomos liberando essas camadas. Essa ferramenta O Presente, ela libera as camadas de embrulhos que nós temos em nós. É assim, é como se cada vez que a gente fosse podado na infância, digamos, cada vez que a gente fosse diminuído, nós nos embrulhássemos em um papel celofane ou um papel de presente para esconder a grandiosidade do nosso ser. É como se a gente fizesse isso. E aí, olha só ao longo da vida quantos nãos, quanto a gente passou, né? E a gente foi se embrulhando, se embrulhando, se embrulhando. E aí, o que acontece? Chegamos hoje aqui e não estamos satisfeitos conosco, não estamos felizes. Ai, que lindo! A Ana falou que as sessões quebraram vários paradigmas e crenças que ela tinha. No início eu estranhei, mas foi incrível, inclusive a parte da libertação. A Joelle. Gente, vocês passaram por isso nas sessões, eu também, senão eu não ia estar fazendo essa live. Eu contei no início da live que eu não conseguia falar sobre família porque eu tinha muitas questões, muitas. E aí, isso foi liberando, então foi muito incrível. E aí a gente vai se embrulhando nisso e a gente não está satisfeito, não está feliz, mas não consegue soltar isso, porque a gente não sabe que tem essas camadas. Quando essa energia do presente é ativado, ele dissolve essas camadas e aí o que surge? Você. Surge você. Surge o presente que você é. E você começa a reconhecer isso. Teve muita gente tendo piripaque, porque não reconhecia que era um ser grandioso e aí se assustou com toda a sua grandiosidade. Mas isso é normal, depois passa. Mas o que eu quero contar pra vocês é que além dessas sessões, eu criei mais 7 sessões. Na verdade, são mais 7 sessões, mas tem muitos outros bônus, que são sessões em vídeo, que tem uma energia super uau, contribuição da terra, da natureza, que eu amo. E eu vou postar lá no grupo depois, quem tá no grupo do presente pode receber as sessões lá. Depois eu vou mandar a mensagem explicando tudinho. O valor dessas sessões, gente... o valor que eu coloquei é o meu valor de contribuição por tudo isso que estamos passando aqui nesse momento, é um valor ridículo, eu vou dizer ridículo para todo mundo entender, que você vai receber muito além disso, você vai receber muito mais, e quem recebeu as gratuitas sabe que o que receberam foi super uau, e tem mais 7 sessões agora, depois eu vou mandar lá para vocês. São sessões que vão contribuir para vocês liberar essa nhaca que tá aí dentro de vocês, gente.
Olha o que que a Ana falou. Assustei quando inventei de ouvir as sessões todas juntas. Gente, eu também. Esses dias fiquei. Minha mente deu um pane. Por quê? Essas sessões elas liberam, gente, liberam tudo que tá aí, sabe? E foi assim pra mim. Gente, foi uma descoberta, porque eu fiz brincando, eu criei o grupo brincando pra me divertir, sem saber o que eu tava fazendo, fui seguindo a energia e de brincadeira. Podem ver que no início a coisa era de brincadeira, tipo, ai, estão aí enlouquecendo na quarentena com a família, vamos liberar isso, brincando. Só que o bicho pegou depois. O bicho pegou porque pra mim também, gente, liberou coisas. E a sessão bônus, você gostou, Mi? Ai, gente, às vezes eu me inspiro, tá? Então, assim, depois eu vou postar lá. Sim, nós somos super incríveis e temos todas as capacidades. Nós temos habilidades que vocês nem sonham que têm. Vocês têm habilidades que vocês nem sonham que têm. Só o que vocês precisam, gente, é ser vocês. Então, quando vocês deixam todos os pontos de vista, as crenças, quando vocês deixam aquelas crenças, aqueles padrões repetitivos lá da família de vocês, quando vocês deixam isso de lado, vocês passam a ser vocês. E aí, gente, vocês vão ver, nossa, vocês vão ficar indignados com a grandiosidade do ser de vocês e com todo o poder que vocês têm de criar tudo que vocês quiserem. Se eu sair lá dos cafundó e eu digo sair porque eu saí mesmo, mas assim, e hoje eu me reconheço como um ser grandioso, imagina vocês, gente. Imagina vocês também podem. Vocês também podem. Morava num lugar chamado Ilha Grande. Quando chovia muito, rompia o rio, aquilo virava uma ilha de verdade. Nós ficávamos isolados lá. Só pra vocês terem ideia, assim, de onde é que eu vim, gente. Eu não esqueço de onde é que eu vim. Eu sei de onde é que eu vim. Só que agora eu tô focada lá pra onde eu quero ir. Então, se vocês ainda estão presos nessas coisas familiares, tipo, ai, é que eu sofri na infância. Ai, é que não sei o que, não sei o que. Gente, por favor, isso não vai levar vocês a lugar algum. Esteja presente na tua vida hoje. O que você quer na tua vida hoje? E faça o que se requer para você alcançar isso. A Andrea falou que se não fosse o Axis, estava louca. O Axis, ele tem ferramentas incríveis que fazem a gente reconhecer quem somos, tá? São mágicas, são incríveis. A ferramenta do presente não tem nada a ver com o Axis, que vocês saibam disso. É uma coisa separada, é uma outra energia e que contribui também. Então, eu não acreditava nessas coisas de energia porque eu nunca ouvi falar nisso. Só que depois que eu conheci e comecei a usar, eu vi que, nossa, isso é real, isso funciona mesmo. Gente, quem quiser ganhar um presente, eu sou muito generosa, sou muito bondosa. Quem quiser ganhar um presente, tira um print dessa live e posta no Stories que depois eu vou mandar um presente. Já tá terminando, tem 20 segundos. Então, beijos, gratidão por cada um que participou, o que mais é possível. E depois eu vou lá no grupo do presente. Quem não tá, corre lá, galera. Muita gratidão e o que mais é possível criar a partir de agora com a família de vocês. Beijos!